Então, galera, espero que estejam bem no momento que estiverem recebendo esse vídeo. A gente está iniciando uma sequência hoje de vídeos que vão tratar da questão da campanha, de pontos que a gente acha importante discutir e de pessoas interessantes que a gente acha que precisa ser ouvida também. Mas a gente espera também que esse trabalho continue para depois das eleições, porque a gente acha que é um mecanismo interessante de estar trocando ideia, recebendo de vocês também um feedback de pontos que a gente de repente não avançou nessas discussões. Mas enfim, é uma ferramenta nova que eu estou aprendendo a lidar também com ela. E no decorrer dessa campanha, que vai ser uma campanha curta, eu espero que vocês possam também estar nos ajudando a melhorar esse processo. A ideia é o Papo de Serpa Lourenço. Qual é a proposta? Apesar do nome ser engraçado, a ideia é que a gente possa, de forma descontraída, estar discutindo determinados temas que às vezes chegam na nossa casa de forma muito no linguajar que às vezes a gente não alcança. Eu também vou estar procurando trazer pessoas que possam ter essa capacidade de tratar determinados temas que são complexos, de forma que a gente possa, no nosso dia a dia, estar olhando com mais qualidade para esses temas, porque pensar política pública é pensar no nosso cotidiano, como é que a política influencia o nosso cotidiano. E muitas vezes a gente fica meio afastado, acha que a política é uma entidade que está distante do nosso dia a dia e que ela não impacta. Então, se ela não impacta, qualquer um que a gente eleja, tanto faz, ou que o fato da gente não ir votar não vai implicar em consequências. Então, o voto tem consequências. E hoje, para estrear esse programa, a gente teve um papo legal com outros professores lá no Museu da Maré. Mas aí a gente, para aprofundar alguns pontos que a gente destacou lá, eu estou trazendo o Sinésio Jefferson, que é um educador, é um cara que está estudando isso, é um amigo de infância, é alguém que já morou na Maré, quer dizer, praticamente namora na Maré, porque as referências estão todas lá ainda. Costumo dizer que quem sai da Maré só dorme fora. Mas aí ele, sabe, abriu a casa dele pra gente aqui vir tomar um café, bater esse papo, e eu espero que vocês gostem. Então, Sinésio, obrigado pela oportunidade mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. E é isso, vou introduzir um pouco essa questão. Hoje a ideia é a gente falar um pouco da questão da educação, mas dentro do papo, se a gente for para um outro campo, tal, não estranho, mas é porque a educação não está isolada do restante do universo, entendeu? Pensando em educação e pensando também numa campanha para o legislativo, a gente sabe que no Estado a questão educacional é muito complicada, muito complexa, tem vários desafios, a gente não vai dar conta de todos eles aqui hoje. A gente só quer tocar em alguns que a gente acha que são, ao mesmo tempo, complexos, um Estado que está praticamente falido dar conta, e ao mesmo tempo esses desafios que são necessários para coisa do tipo, a população não para de crescer, as demandas existem, né? E como é que a gente pensa nisso? E aí dos pontos que eu acho que a gente pode começar esse papo é entender que há um gargalo e ao mesmo tempo esse gargalo podia ser ainda maior, que é na questão de vagas no ensino médio. Então, por exemplo, a gente sabe que de uma criança que entra no 6º ano, que já é um grupo que muitas vezes fica por ali, diminui até o 9º ano, e para chegar no ensino médio esse grupo ainda é menor ainda. Se a gente imaginar que a gente tem um grupo imenso de jovens que não terminam o ensino médio, e pensar que a escola que tem hoje já não dá conta desse pouco público que chega até a escola, imagina o desafio que esse Estado tem, que é ao mesmo tempo motivar os jovens a continuar os estudos, e ao mesmo tempo oferecer uma educação de qualidade. Esse é um pequeno ponto, assim, que muitos educadores, muitos legisladores ou executivos não gostam de discutir esse tema, porque influencia naturalmente na questão financeira, mas que a gente tem que falar porque bate a nossa porta, porque a gente tem pessoas necessitando da Baixada, por exemplo, estão fechando várias escolas de ensino médio. Uma escola de Belfor Roxo, a gente fez uma campanha para evitar que a escola fechasse, porque o Estado lá estava pegando e reduzindo as vagas a uma única escola, e aí eu, falando com os amigos, fazendo uma abaixo-assinado, você imagina um jovem que trabalha no Rio de Janeiro, que Baixada é basicamente uma cidade dormitório, mas aí o garoto pensa, vou para uma escola perto de casa, porque lá saio de casa, vou andando para casa e durmo. E ele agora não tem mais essa escola. Quer dizer, até o fato de procurar uma escola já vem um outro trabalho. Pensando nisso, Jeff, se nos outros desafios que a educação tem, o que você tem visto nesse panorama que você acha legal a gente trazer para essa discussão de hoje? Te agradecer pelo convite para falar sobre isso. Eu tenho uma experiência como educador, eu sou professor do ensino fundamental aqui no município do Rio, e tenho muitos colegas que trabalham como também servidores do Estado, como professores. Eu não sou servidor do Estado exatamente por uma situação de dificuldade do Estado em oferecer condições, né, mínimas ou dignas para um trabalho, para um profissional da educação. Antes mesmo de assumir a posição de servidor, né, de professor no município do Rio,
eu tinha sido convocado para trabalhar no Estado e não aceitei porque já naquela época, para a mesma carga horária, o salário que eu ganharia no Estado era metade ou por aí. E pensar que o Estado, a estrutura de locomoção é mais difícil, né? E todo um eu não me lembro bem, né? Foi uma coisa tão triste para mim que eu fiz questão de esquecer alguns detalhes e eu não me lembro bem, mas nem era para trabalhar aqui no Grande Rio, era uma coisa, né? Então assim, triste. Então minhas percepções, assim, o que eu divido com você e com outros colegas é uma percepção enquanto profissional, que está o tempo todo com alunos, com responsáveis, dentro de uma dinâmica de escola do município, mas que trabalha com colegas que são do Estado. Então, que experimentam assim, mais esse desafio, né, para quem, como você, está tentando entrar no mundo legislativo estadual, né, como deputado. Então, assim, eu ouço muita coisa e sei de muita coisa que acontece, embora não seja um profissional da educação do Estado. E também porque pesquiso. Então, eu acabei de me formar agora no doutorado em planejamento urbano lá no IPUR, no UFRJ, e estudei Escola do Amanhã, e estudando a Escola do Amanhã eu tive a chance, né, de acessar também muitos materiais de ordem pedagógica e alguns debates no campo da educação que, enfim, implicam numa dimensão assim, mais municipal, mas também numa esfera estadual, federal, inclusive. Então eu tenho algum conhecimento no debate educacional e estou tentando assim, oferecer ideias para quem eu entendo que, né, pode ser útil, né, no estudo. Essa coisa do gargalo, cara, é muito sério. Eu estou defendendo isso. A minha percepção tem uma pressão grande, porque muita gente está terminando o ensino fundamental. Então tem uma pressão por vagas no ensino médio. Tem uma turma que está voltando para a escola. Sem contar isso, exato. Então assim, o ensino médio é um grande desafio, eu acho, do país e do Rio de Janeiro em particular. Porque tem isso, tem demanda, né? Tem pressão, as pessoas querem estudar, querem acessar o ensino médio. Seja esses que terminaram o 9º ano, o ensino fundamental, seja uma galera que por vários fatores, desemprego, necessidade então de se formar, uma exigência de formação, ou mesmo até aquela pessoa que, sei lá, por pura questão humana e por entender que ele precisa fechar um ciclo de formação, ainda que não tenha nenhuma pressão por trabalho, remuneração e tal, ela entende que é importante terminar aquele ciclo. Às vezes a menina ou o rapaz se junta com um parceiro, né, seja ele o que for, de qual gênero for, enfim, se junta com um parceiro e aquela relação ali, enfim, motiva ou cria uma situação que, pô, é importante terminar. Tem muito o fato agora de muitos de nós estar conseguindo adentrar a universidade, né? Causar também um impacto na família a ponto dos pais quererem voltar a estudar. Pronto, seu exemplo é melhor do que o meu. O que eu vejo é que o Estado está muito mal preparado ou está tomando as atitudes equivocadas para lidar com essa questão. O que a gente tem ouvido dentro desse sistema aí de recuperação fiscal, é o Estado fechando escola, né? Porque raciocina sempre com a tesoura na mão, a necessidade de cortar o custo. Na cidade do Rio, mas em outros municípios, né? Sim. E isso eu acho, isso é terrível, cara. Isso é terrível. Ou fazendo o seguinte, porque essas secretarias, com esse desafio da gestão, às vezes eles têm um número de corte, sabe? Então, assim, uma turma que o limite máximo é 30, sei lá, 35, se chega em 20, eles já querem cortar, entendeu? Já querem encerrar a turma e tal. Não digo nem que não tem que ter um reordenamento, mas o que tem sido feito em boa parte das vezes é uma coisa muito cruel, que é tipo, fecha a turma, realoca o aluno às vezes para uma outra escola, e essa escola às vezes é mais distante, mais complicado, aí gera uma evasão, aí começa, sabe, essas situações. Esse problema da evasão no ensino médio também é muito sério, por N motivos, seja por esse, né, um dos que a gente acabou de mencionar. Porque você tem os motivos que são causados pela dinâmica da sociedade, mas a gente tem essa dinâmica do próprio Estado que provoca a evasão. Né? E se a gente for pensar também, o ensino médio tem esse desafio aí de ampliar as vagas, que eu costumo chamar esse desafio do econômico estrutural. Então a gente vai ter que, de fato, tomar uma decisão se o que a gente tem que fazer é fechar a escola ou abrir mais escolas. Eu entendo que o melhor nesse quadro, que pelo menos o que eu consigo enxergar, dos números que IBGE, INEP, esses institutos de pesquisa
né, que nos fornecem os números, o que a gente deveria fazer não é fechar, é abrir, né? Claro que não é ficar abrindo escola igual brizolões de outras épocas, mas talvez a gente possa ser mais pontual e estudar melhor como e onde vai abrir, mas tem que abrir. Você sempre permite, você falou na questão do brizolão. E tem um outro desafio aí, que são as metas, né, que a educação tem que avançar. E uma delas é a escola integral. Isso então, porque aí acho que colado com o debate sobre a evasão e sobre a expansão da rede, expansão de matrícula, pensa que escola vai ser essa. Que aí seria um segundo desafio, que ele é econômico, é estrutural, mas ele é também pedagógico e assistencial. E é exatamente assim, o que hoje parece que tem uma certa convenção no Brasil é de que a escola precisa ter um tempo ampliado. O sujeito deve ficar mais tempo na escola ou desfrutar mais tempo daquilo que a escola pode oferecer de bom. E aí no Brasil se convencionou que o mínimo para ser uma escola de tempo integral seria de 7 horas. Esse debate é complexo, porque às vezes se fala em educação integral esquecendo-se de outras variáveis, né? Então, assim, às vezes a educação integral fica muito sintetizada na escola de tempo integral. E o aumento da jornada, só isso, não define, pelo menos a meu ver e de outros especialistas, o que seria educação integral. É necessário para ser educação integral o aumento da jornada, mas também um conjunto de outras iniciativas para formar integralmente o estudante, né? A gente tá aqui inclusive o profissional, para que ele tenha uma porque a gente está na cidade do Rio de continuada. Janeiro, né? Na cidade do Rio de Janeiro a gente esquece que o Estado também trabalha com ensino fundamental em algumas cidades. Né? Também tem isso. Isso complexifica ainda mais a coisa, entendeu? Porque... Estou só embolando para... porque para você ver o nível... de... Então, mas aí isso está associado à coisa da educação integral, porque a gente até conversava em outras oportunidades, e assim, os problemas, eles geralmente, e os desafios, aparecem geralmente integrados, eles são integrados. Isso, os problemas são integrados. Os problemas são integrados, e as ações públicas é que muitas vezes não são desintegradas, ou como a gente gosta de falar, não são intersetoriais, né? Então, às vezes um menino ou menina que tem um problema na escola e, enfim, depois de uma certa trajetória acaba saindo, abandonando a escola, aquilo ali às vezes está associado a um problema de saúde mental, entendeu? Sim. Às vezes está associado a um problema sério de saúde na família, às vezes está associado a um problema de violência doméstica. E o que a gente vê, falando como profissional de educação, é que a escola atua muito segmentada de outros serviços. Então, mesmo que, vamos pensar esse caso da violência doméstica, mesmo que essa família consiga algum tipo de assistência para cuidar dessa situação, isso daqui quase nunca ou nunca vai ter um tipo de conversa com a escola para que a escola consiga ter uma abordagem mais sensível àquele problema. Então, os serviços funcionando assim de maneira desintegrada, não tem uma atenção integral, entendeu? Não, eu acho fundamental isso que você está colocando, porque não sei se você conheceu um projeto que a gente desenvolveu lá na Maré, que era o Nenhum a Menos. Conheci. Que a gente pegou 60 famílias, 30 de Nova Holanda e 30 de Parque Maré, e queria entender por que as pessoas estavam fora da escola, estando essas famílias do lado de várias escolas. E é isso, assim, pegar a sequência aqui de problemas, sabe? Desde família que é chefiada por um jovem de 15 anos porque os pais estão na cadeia, até problema mental, como você colocou, problemas de família que não tira documento porque tem problema na justiça. Isso. Assim, eu levo para um outro ponto, que é uma experiência pessoal também, de um sobrinho que, por exemplo, foi, acho que 30 ou 60 dias saindo de casa às 6 horas da manhã, chegando numa hora, eu chego na escola, a escola falou, ele nunca apareceu aqui. Quer dizer, não tem ninguém dentro da escola, nem para dar um telefonema e saber, ou que era o ideal, não só ligar, mas como ir lá saber, nossa família, o que causa essa evasão. Então, Lourenço, aí... Ele fica perdido no meio do caminho, esse garoto. Isso. E parece até um investimento. Naquela semana que a gente conversou no Museu da Maré, eu citei o caso. Eu estava saindo da escola, chegou uma responsável falando de uma aluna, e ele falou, não, porque a aluna fulana de tal... Eu falei, a senhora vai me desculpar, eu tenho que dizer isso para a senhora, eu digo com muita tristeza, mas assim, eu não conheço sua filha, não sei nem quem é ela, nunca apareceu aqui. E claro, tem uma responsabilidade da escola nisso, mas o que acontece também? A escola é sempre muito atarefada
E a gente tenta, porque a escola onde eu trabalho, por exemplo, consegue fazer um controle bem assim, rápido de frequência, usando umas ferramentas de informática e tal. A gente vai ligar, puxa a ficha do aluno ou da aluna para ligar para a família. Aí liga para a família, aqueles telefones que são dados no período da manhã. Numa situação dessa, o que cabe? Cabe você fazer o informe aos órgãos devidos, Conselho Tutelar, enfim. E aí é feito, e preenchido toda a burocracia aqui, todos os protocolos são seguidos. Agora, o ideal é tentar aquela primeira abordagem com a família, porque às vezes isso contorna a situação. Mas a distância família-escola é um ponto crítico, que eu entendo, mas ele está aí consolidado. Você concorda que... Também, né? E assim, eu estou colocando isso porque eu entendo que parte dos desafios educacionais é o desafio pedagógico e assistencial. Então eu considero isso, a distância escola-família, como um desses desafios pedagógicos. Talvez até escola-sociedade, né? Talvez. Porque se a gente for pegar pedagógico e assistencialista, né, a gente vai ver que tem um distanciamento tanto de linguajar, quanto de formato, quanto de comunicação. Mas tem mesmo. Porque assim, o que eu acho interessante quando você fala da educação integral é pensar como, por exemplo, a assistência social, porque não é a escola que tem que fazer determinadas coisas. Porque esse diretor, o diretor é um super-homem, um super-girl, um super-girl cis, sei lá o que for. Um ser extraterrestre, né? Porque a dinâmica é tão grande. Por isso que eu te falei que o desafio é pedagógico assistencial, mas não deixa de ser econômico também, porque vai ter que pensar equipes capazes de fazer isso. Uma visita talvez resolveria isso. Geralmente visita é o quê? Vamos pensar o agente de saúde. Né? Alguém com um perfil semelhante desse. Entendeu? Que é da própria comunidade, né? Do entorno ali escolar. Seria uma boa solução pensar uma figura como essa. Na minha cabeça, um agente educador. Isso que eu ia falar. A ideia do agente educador seria essa. Parece que está ganhando uma outra dinâmica, né? Uma dinâmica de inspetor de escola. Isso. Né? Então, de novo, se voltando para o mundo escolar, né? E pouco para a interação com o entorno. Essa relação família-escola tem um debate de sociedade, assim, que eu acho que não é o caso, assim, a gente fazer um debate acadêmico. Lá chamou de educação e território. Porque tem bibliografia extensa na sociologia da educação sobre como é que a gente vai educar os jovens. Assim. A questão é só curricular, pedagógica, intraescolar, ou a dimensão extraescolar também influi na dimensão intraescolar. Aí, sabe, essa dinâmica, assim, se é só intra, ou é mais extra do que intra, ou é uma relação dos dois, sabe? Tem uma bibliografia boa aí sobre... E como é que a gente implementa isso que traz a família para o cotidiano da escola, né? Uma coisa simples, às vezes, que eu acho que é um limite, às vezes, para a família pobre, porque às vezes o garoto termina o ensino fundamental e já tem mais estudo do que o pai e a mãe. Mas uma coisa boa, porque é olhar o caderno e saber... Isso. Ver se tem a data lá, pelo menos, do dia daquela aula. Coisas... Assim, trazer a família de alguma forma, que é uma coisa... E eu acho que assim, cara... Hoje em dia se consolidou entre muitas pessoas a ideia de que educar e ensinar, a educação se faz com dois gestos. Um é educar, o outro é ensinar. E o professor ensina, o professor não educa. A família que educa e pode ensinar, mas em geral ela delega essa responsabilidade do ensino para a escola. Então ensinar isso, é ensinar a fazer conta, falar certo, né, dentro da regra gramatical, ensinar história, ensinar blá 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 blá. Né, os saberes do currículo. E o educar, que é por favor, dá licença, obrigado e tal. Pode ter funcionado durante um tempo, mas eu cada vez mais estou achando isso uma armadilha. E eu que a gente deve durante um tempo. É verdade. Mas eu hoje considero que isso é meio uma armadilha. Embora seja fácil de você, né, perceber e achar que legal, essa é uma boa divisão, eu acho que isso é meio complicado, sabe? Porque eu acho que todo mundo... Bom, Paulo Freire, né? Ninguém educa ninguém se educa sozinho, nós nos educamos uns aos outros em interação. São as interações que nos educam. Então, assim, o sujeito ele é educado fora da escola e dentro da escola. O conjunto das interações é que educam. Tudo bem, dentro da escola eu sou profissional da educação, mas se eu tirar a dimensão humana,
entendeu? Eu tô ensinando certas coisas para aquele guri ou guria. Então eu acho que tem umas armadilhas aí que a gente deve evitar. Não sei se é o caso também de ficar detalhando isso, que isso às vezes é muito chato, mas o que eu acho muito importante é que assim, essa escola de ensino médio, ela também tem um desafio de ser mais atrativa. A maioria dos profissionais de educação, técnicos, pessoas que não são da educação e que se metem no debate educacional, acho que isso é meio que uma convenção, assim, né? A escola tal como ela tá ruim. No caso do Estado, tem que ser atrativo até para o professor, principalmente, né? Então... É uma escola muito desestimula a ação pedagógica. Então a gente precisa dar uma mexida nisso aí. Bom, tem a Base Nacional Comum Curricular. Eu não sei se é exatamente essa mexida, eu não gosto. Não gosto porque acho que pressupõe autonomia, que a figura, né, o jovem, que está ainda numa certa... Não são todos que estão maduros o suficiente para tomar certas decisões. Eu tiro por mim, por muitos dos meus colegas que na época de ensino médio, a gente vivia uma indecisão danada, para onde nós vamos aqui. Isso é uma coisa muito difícil, depende de cada família. E tem uma questão de ordem econômica, porque, por exemplo, você acelera um processo, um garoto que não precisa necessariamente estar no mercado de trabalho, você o força a ir para o mercado de trabalho, você incha o mercado de trabalho, desvaloriza a questão salarial, você cria uma relação desnecessária. E você faz certos direcionamentos que, assim, sei lá, se tem uma coisa boa na juventude, é que você pode errar, né, cara, reconstruir e tal. E aí eu acho que você direciona, fica já uma certa necessidade do sujeito já, porque ele já afasta isso daqui, ele não perde tempo com isso. Como assim? Bom, na minha cabeça o ideal é ele ter uma formação mais geral possível, e aí ele vai compondo devagar, com paciência. Isso perde tempo, gasta dinheiro. Cara, mas é isso, né? Porque eu não sei, eu fico imaginando o seguinte: o jovem que pertence às classes mais ricas, não sei se esses responsáveis por esse jovem vão abrir mão dessa formação geral, porque isso é um patrimônio. Isso, o cara que tem essa formação geral, ele adquire as capacidades para fazer as melhores decisões lá na frente. Justamente. Entendeu? E que eu acho que para o mais pobre era muito mais importante do que para o mais rico. Exatamente. Entendeu? Porque o mais rico, eu me tornei dentista, mas não gostei. Ele tem tempo de voltar. Agora um garoto pobre, depois que ele avança determinado limite, né? Eu falo, daqui eu não posso voltar. Pô, Lourenço, tu tá numa casa que eu construí, sacou? Então é isso. As economias da minha vida toda, seja como artista, tocando, com a Cia Marginal e tal, ou com outros grupos, né, musicais, com outras situações, seja trabalhando como educador, seja como pesquisador e tal. E tudo que eu consegui acumular tá aqui. Qual era a grande certeza? E assim, gastei o dinheiro que eu tinha guardado, tive que fazer, né, contrair dívidas aí com bancos e não sei o quê. E qual é a questão que sempre estava na minha cabeça quando eu ia comprar, sei lá, um aquecedor, um milheiro de tijolo? Era assim, cara, eu não posso errar, eu tenho que comprar o material. Que é isso que cerca a vida de quem está num processo de ascensão. É o mesmo processo que você passa agora com o nascimento da Bia. Você já não tem tantas opções. É tudo assim, tudo por ela. Pô, não posso errar, cara. Porque fica assim, cara, se eu errar, até eu construir as condições de novo, de poder fazer essa escolha, demora. Porque eu sou de uma classe média baixa, baixíssima, entendeu? E tem um outro detalhe que eu acho muito interessante, na minha perspectiva, né? Eu não sei dizer isso nem de forma acadêmica, como é que se explica, mas eu tenho muita preocupação com o profissional público, que limita o seu trabalho a 44 horas, exercendo uma única função. Primeiro que às vezes não tem um estádio que prepara o profissional para estar em determinados ambientes, então ele é jogado naquele ambiente. E você é um profissional multifacetado, assim. Você experimentou várias coisas ao longo da sua vida, né? Algumas delas geraram algum certo recurso que você está dizendo que juntou, mas ao mesmo tempo, eu acho que em determinado momento da tua vida você consegue combinar essa atuação de professor com outras coisas também que possam enriquecer tanto o seu ato como professor, quanto o seu outro lado, quanto pai, quanto marido, quanto ser humano, quanto músico. E às vezes eu sinto
pena de muitos profissionais, principalmente na educação, o cara é jogado numa escola, porque pensa bem, um médico, quando vai fazer determinada cirurgia, operação e tal, ele está em grupo. O professor está sozinho. E determinada dinâmica da escola, esses encontros pedagógicos não funcionam. E de novo ele é jogado para resolver esse problema. Por isso que eu acho que o desafio é pedagógico também. Volta, tu tocou num ponto que para mim é fundamental e assim, eu não tenho o defeito do corporativismo, embora às vezes colegas da minha profissão leiam isso, coisas que eu vou falar agora, como uma situação assim, crítica demais à profissão e entendo como uma coisa que eu não deveria dizer, mas eu acho que faz parte de uma avaliação crítica do nosso exercício profissional. Acho importante dividir com as pessoas. O professor tem na sala de aula o seu ambiente... Sua oficina. Por excelência, né? É a sala de aula o ambiente clássico do professor. E eu acho que muitos de nós, professores, eles se desdobram para manter a sala de aula como o seu reino particular. E isso, tenho visto em alguns casos, não gosto de dar as porcentagens porque eu não sei, não estou acompanhando isso, mas tenho visto isso, um episódio que outro acolá, e isso tem me levado a pensar muito sobre o exercício profissional. Aquilo ali representa mais uma má formação do que propriamente uma defesa ao ataque que existe de tentativas de desfavorecer o profissional de educação, de ataque à autonomia pedagógica. Não quero, em nenhum momento, colocar em xeque certas posturas de governantes, de empresas privadas, de ataque à autonomia pedagógica, porque elas existem. Do meu ponto de vista, para não ficar muito distante, o governo Eduardo Paes, para ficar no ramo que eu trabalho, que é o município do Rio, assim, fez constantes ataques à autonomia pedagógica. Então, quando ele começou a apresentar apostilas, entendeu? Com pouco debate com a categoria, pagando consultoria para empresas, né, e editoras aí, etc. ONGs, né? Então, assim, isso, para mim, eu leio isso como um ataque à autonomia pedagógica, porque poderia ter discutido com a categoria de uma outra maneira. Agora, às vezes o professor também fica numa defesa ali do seu trabalho dentro da sala de aula, e aquilo ali nada mais é do que assim, a necessidade de ter uma formação para enfrentar novos desafios. Vou dar um exemplo que aí eu acho que fica melhor. A questão das tecnologias hoje com essa geração, né? Então essa geração, cara, que imagina você dentro da sala de aula e falar assim, olha, não usa o celular. Tá morto, cara. Tá morto você falar para um jovem hoje, você querer educar o jovem hoje sem que ele tenha o celular na mão. Não, quando até você não consegue desligar o seu. Você já acabou. Assim, eu acho que qualquer possibilidade educacional nesse século XXI em que o professor se coloca assim, ó, celular na sala de aula, acabou. Não estou querendo dizer com isso que assim, libera o celular. O que eu estou querendo dizer é que você precisa, então, qualificar aquilo ali para um uso, né, na sala de aula. E, obviamente, isso precisa de um treinamento, né? Não é assim, para o profissional principalmente, de educação. E aí precisa de investimento, de novo a questão financeira. E isso não se faz. Então, o que se faz é assim, proíbe, seja com regimentos, né? Que aí fala, aí uma norma no diário oficial que fala agora é proibido o uso do celular na escola, na sala de aula, a escola não se responsabiliza, e aí não sei o quê. E o professor bate palma para isso, entende? E eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente precisa de um outro tipo de construção pedagógica para esses desafios, né? Para esses desafios. Tem um pesquisador português, Rui Canário. Ele constrói a coisa da evolução da escola de um jeito, e processo de escolarização, de um jeito que eu acho bem legal. Assim, é modular, né? E aí, sei lá, se a gente trouxer para o Brasil, tem problemas porque não sei se é tão linear como ele descreve, mas é legal assim para pensar, porque ele diz que a escola passa por 3 grandes momentos. Desde quando ela foi inventada, nesse modelo, digamos, alemão assim, de Bismarck, né? Até os dias de hoje, ele diz assim, a primeira escola começou com a coisa das promessas. Então, promete que, né, vai ser, sei lá, o caminho da ascensão,
da humanização, da construção de um ideal nacional, de solidariedade, de Estado forte, e todos nós. Cara, até, a escola tem mais até do modelo alemão do Bismarck, né? Sei lá, a escola quase um quartel. Depois ela vai experimentando outras coisas, né? Aí eu acho que, sei lá, a escola francesa, a escola lembra mais a igreja. Uma escola francesa, assim, com um certo caráter enciclopédico e iluminista, assim, ela vai ali paralela. Depois desse período, assim, que eles chamam de promessas, vem o período da certeza, que é quando, na Europa e pelo mundo afora, começa a expansão da escolarização e os pobres começam a ser alfabetizados, né, em massa, assim, da escola de massa. Então a galera faz, sei lá, se pegar minha mãe, minha família passou fome no Nordeste, mas elas são alfabetizadas. Talvez a geração... Meu avô não foi pra escola, cara. Entendeu? Assim, então já teve a experiência da fome e de não ser alfabetizado. A geração seguinte, que é a geração da minha mãe, assim, experimentou a fome, mas já alfabetizado. A gente já fez até a 5ª série. O antigo, sei lá, Mobral, como eles falavam, né? Primário, não chegou nem no ginásio, veio na 4ª série. Sabia ler e escrever, fazer conta básica, sim. Entendeu? Depois ele vai falar assim, bom, mas vem os teóricos lá, Bourdieu, um monte de gente fazendo relatório sobre escola, tem o relatório Coleman, né, nos Estados Unidos, não sei o quê, que aí eu já começo a ver que, assim, bom, a coisa não é bem por aí, né? A escola, ela na verdade, ao invés de ser um instrumento que vai equalizar as desigualdades, né, que vai assim, ajudar a equalizar um pouco as oportunidades, né? Todo mundo vai conseguir ter oportunidades iguais através da escola, porque ela vai ser o grande filtro que nivela todo mundo. O Bourdieu, por exemplo, ele começa a falar, não, isso daí é meio mentira, porque a escola lá dentro ela vai fazendo os processos que já ali divide. Isso, ela vai criando manutenção já do Estado. Aí assim, para esse pesquisador português aí, ele diz assim, bom, deixa de estar representando o período das certezas e passa ao período das incertezas, que ele diz que é o que a gente vive até hoje. E aí eu acho que uma das incertezas é isso, o que faz com o celular, o que faz com as tecnologias. Eu acho que está faltando isso, de novo, uma preocupação mais detalhada e sensível e aberta e amorosa com a juventude, porque a gente está tentando educar uma galera que assim, compartilha de outros... Mas quando a gente estuda os fundamentos da educação, a gente tem muita influência dos pensadores até do socialismo, do comunismo e tal, na base dela, com essa ideia de tornar tudo comum, né? De equalizar as oportunidades, né? Nessa dimensão. Eu não sei se você percebe, tem essa mesma percepção, mas quando esse mundo era mais bipolar, né? Socialismo e capitalismo naquele campo de disputa, a gente bebia das duas fontes para achar... Nós somos o caminho até hoje, assim, que a gente diz assim, aquele momento foi o momento perfeito, mas a impressão que dá é que a gente estava sempre na busca. O socialismo, ele, né, ficou muito diminuído ali na questão de Cuba, né, não dá para chamar China desse modelo. Mas você acha que esse modelo capitalista, que o capitalismo disputou durante tanto tempo, agora ele é o vencedor? Na prática também não demonstra que o capitalismo também perdeu, pelo menos no seu discurso teórico, que fez com que vários conseguissem nos convencer, né, de que era possível. Então, eu acho... E isso acaba nos gerando também uma outra frustração, porque a gente não tem um outro modelo de concorrência. Porque se a gente pegar a educação cubana, ela não tem nada de espetacular que a gente não tenha feito. A única coisa é que lá eles botaram para funcionar. Tem essa sensação também no Brasil que a gente tem um melhor projeto às vezes, mas não tem a melhor efetividade. Ele experimenta ele um pouco, depois desmantela. Isso, Então, eu acho o seguinte, Lourenço, essa discussão sobre capitalismo e socialismo, ela me interessa, eu sou historiador e tal, acho importante ter, mas assim, para fins do que a gente deseja por agora, e principalmente com essa conversa, que é o quê? A gente deseja te eleger e te eleger porque eu, pelo menos, acredito que você está entre as figuras do universo popular e de favelas que tem uma sensibilidade para os problemas específicos desse lugar e que vai conseguir fazer as coisas avançarem. Então, do ponto de vista educacional, falando como profissional,
acho que é infrutífero esse debate, sabe assim, capitalismo, socialismo, se nós fizermos isso é socialista ou capitalismo, não interessa para mim, entendeu? O que eu tenho certeza é que assim, na ordem capitalista, a escola está virando uma fábrica. Isso, justamente. Então, mas uma fábrica que, assim, porque uma coisa é o discurso de que a educação ela equaliza, né? Que ela nasce, o modelo republicano, nessa ideia de que vai tornar todo mundo igual. Quando eu falo da questão que é uma derrota do capitalismo, porque esse processo que a gente vem vivendo, o capitalismo vendeu que esse seria uma... E a gente nunca terminou esse processo. Essa coisa de descontinuidade que a gente tem muito forte, sabe? Deixa a gente inseguro. E aí, quando você coloca que um professor chega na sala de aula, né, com vários amigos nossos, e chega lá e diz o que eu estou fazendo aqui depois de 5 anos de faculdade, eu acho também que é um pouco disso, assim, uma falta de perspectiva de onde ele tem que chegar. E eu acho que essa... eu acho que assim, uma falta de perspectiva de onde ele quer chegar, mas também de um problema de formação também, sacou? Porque tem assim, ó, o que eu imagino. Dentro de uma ordem capitalista, a escola está muito submetida a esse padrão de ordenamento fiscal. Então parece que assim, o capitalismo nas últimas décadas, ou nos últimos anos, ele se pauta pela lógica fiscal, sabe? Então assim, tudo virou... Primeira questão fiscal, depois o resto, entendeu? Então tudo parece que é assim. Então, cara, a escola também tá subordinada a esse tipo de lógica e raciocínio. E tudo parece também, dentro de um esquema capitalista de vida, que tudo tem que se transformar em oportunidade de negócio. Isso, justamente. E assim, mas olha, eu não quero ficar embarreando o negócio de ninguém, entendeu? Só que eu acho que assim, tem certas situações, eu acho que a educação é uma delas, sem dúvida alguma, que se você enxerga aquilo, em primeiro lugar, com os óculos do negócio, vai dar errado. Porque tem outras situações ali, de novo, né? A educação é uma esfera complexa, que envolve muitas situações, não é só negócio. Então, de novo, falando do caso Eduardo Paes, que é o que eu tenho um pouco mais de propriedade, porque trabalhei. As escolas do amanhã tinham o potencial de ser uma coisa sensacional. Mas o que ela se transformou com o tempo? Ela se transformou numa fronteira aberta para negócio. Né? Os grandes apoiadores, né, da campanha dele, dos seus coligados. A ideia de fazer dinheiro com construção, né? Então assim, olha, sinceramente, eu acho que isso é o que o capitalismo demonstra que é o projeto dele para a educação. O que eu acho que dá certo, chame você de socialista, progressista, do que quiser, é pensar a escola como um ponto de apoio de um conjunto de políticas setoriais. Então assim, a escola é um ponto intersetorial de emenda aí. Então vamos pensar assim, para dar exemplo, que eu acho que não acontece hoje e a gente poderia melhorar. A escola pode ser um ponto de apoio ao Bolsa Família. Então hoje já é mais ou menos porque o responsável que recebe esse benefício social, assistencial, tem que marcar presença lá na escola. Então assim, pode-se até discutir a qualidade dessa presença, mas é uma presença, entendeu? E isso daí é o primeiro passo para você ir ganhando outras situações. Mas vamos lá, e o jovem aprendiz? A relação da escola com esse programa, o jovem aprendiz, muito frágil, na minha leitura, entendeu? Então acho que assim, é um outro programa que poderia ter um nível de diálogo mais intenso com a escola. O programa de saúde básico. Então, na época do Darcy, com os brisolões, o atendimento dentário, por exemplo, todo um conjunto de procedimentos da atenção básica eram feitos dentro da escola. Com a escola da manhã, falando de novo do município, tinha uma equipe inicialmente lá na escola, depois isso ficou para as clínicas da família. Em alguns casos, é simples esse deslocamento da escola para a clínica da família, em outros não é. Então, não sei se talvez fosse o caso da gente pensar em situações em que o atendimento, a atenção básica fica na clínica, em outros em que a atenção básica tem que estar centralizada na escola. E por aí a gente poderia fazer uma série de outras... Porque, cara, eu vou te falar a verdade, às vezes dentro de uma família, de um núcleo familiar, a escola ainda é
braço do Estado que consegue enxergar um potencial problema e que se a rede né, de serviço estiver bem articulada, a escola consegue acionar aquilo ali e aquele problema não vira um problemaço, entendeu? A área da saúde tem vários exemplos assim, né? Eu estou falando de situações do município, por quê? Porque na medida em que o Estado tem desafios semelhantes, né, e na medida em que, para cumprir a meta do Plano Nacional de Educação, que é ampliar o ensino médio em tempo integral, né, eu entendo que só vai ter de fato a educação integral se aumentar a jornada, mas também conseguir consolidar esse conjunto de serviços, entendeu? Senão, vai ser uma educação integral mentirosa ou muito parcial, né? Vai ser mais do mesmo, vai ser a mesma escola, só que com um tempo a mais. Entendi. Entendeu? Ou até pode ser uma escola um pouco diferente, já que é possível que daqui a algum tempo se adapte a esse novo base curricular, essa nova base curricular. Mas assim, essa nova base, do meu ponto de vista, ela tem muitos problemas, entendeu? De início já é a falta de diálogo, né? A falta de diálogo, é isso, presunção de autonomia, de maturidade. Há um jovem que às vezes tem muito mais incerteza, e aí assim, quando ele vai fazendo essas escolhas aleatórias, às vezes dá certo, às vezes não dá. Eu vejo duas incertezas aí. Uma é essa do jovem que está num período natural de ter incertezas, uma outra que é a incerteza do mercado de trabalho. Os profissionalizantes, você está prometendo que se um menino ou uma menina for fazer, vai ter oportunidade. Que lógica é essa de oportunidade num país que tem a questão de emprego de forma tão sazonal? Uma hora tem um boom para cá, né, de oportunidades de trabalho, outra hora tem um outro... Que onde a educação, para mim, que é essa mais geral, ela te prepara, sendo bem feita, ela te prepara até para essa questão de mudança de tempo, né, da economia. Não sei, eu acho que o jovem está mais estruturado quando você tem uma educação forte. Eu não sei, Lourenço, não gosto de colocar a minha história assim como exemplo, porque Mas veja bem, o primeiro vestibular que eu tentei foi para física. Eu terminei o ensino médio, ainda era segundo grau, em 1997. Então, eu fiz ali para física. No final de 1998, eu fiz vestibular de novo, fiz para história. Então, também tem isso. O meu medo com essa base curricular que está aí é porque é uma interdisciplinaridade meio mentirosa, entendeu? Porque assim, ele fica arrumando, né? Nós vamos agora agrupar em 3 grandes blocos, como faz mais ou menos o Enem, né? Mas tudo bem, aí tem a área de linguagens, tem áreas, né, não é exatas que eles chamam, mas seria isso. Isso é problemático, cara, porque assim, e se o cara quiser verificar pontos comuns entre história e física? Aí, tipo, não tem essa... E mais, eu me senti em condições de fazer inicialmente um vestibular para física e depois para história, porque eu tive uma formação geral, sacou? Eu estudei no Visconde Cairu, que era formação geral. Então, assim, eu tive um excelente professor de física que, ao terminar, estava tão empolgado com aquilo ali que eu falei, vou fazer física isso daqui. E eu tive uma base, a minha base matemática, que era muito frágil, mas, assim, do ponto de vista da física e da filosofia do negócio, eu sacava tudo daquilo ali. E depois fazer história, porque também, em um ano, eu fui capaz de absorver um conjunto de situações, e com leitura também estudo, porque eu fiz pré-vestibular, do Simplo-Ferg, né? Eu tinha base suficiente no ensino médio, de formação geral, para absorver tudo aquilo, entendeu? E aí no final do ano eu fiz a prova e passei, né? Então, eu acho que assim, o ensino médio tem esses desafios pedagógicos, cara. Vai ter que se reinventar de verdade, se reinventar com o desafio de aumentar a carga de horário, é um belo desafio financeiro, pedagógico, assistencial, entendeu? E aí tem os desafios políticos também, né, cara? Porque o Estado vai ter que adaptar o seu plano estadual de educação ao plano nacional, porque tem umas metas aí que estão desajustadas e tem que fazer esse ajustamento. Nessa expansão do ensino médio, né, que é o que eu defendo, expansão inclusive estrutural, com construção de escola, vai ter que pensar também, muito importante, a carreira do professor, até porque daqui a pouco a gente não vai ter professor, entendeu? Porque é isso, você com a formação igual a de outro profissional, você ganha 3 vezes menos.
Então isso é bem absurdo, sabe? Isso é bem absurdo. No Estado, então, tem colegas entrando na justiça para poder ser enquadrado, sacou? O cara tem a formação e o Estado não enquadra o cara. Quer dizer, tem que mudar o cara de nível por conta de formação para ele ganhar, sei lá, uma merrequinha a mais. O Estado não faz isso. Desafio político também. Não deixar que o regime de recuperação fiscal vire um estrangulamento da capacidade da gente construir futuro. Então, a gente está chegando no final da nossa conversa e a gente tem conversado bastante sobre educação nos últimos tempos. E você tem uma proposta, de certa forma, polêmica, mas que me contempla na medida que eu gosto de ver intelectuais pensando de forma prática, porque a nossa vida não para a gente ficar só na discussão pela discussão, né? Na teoria pela teoria. E você tem um perfil que me agrada muito nesse sentido, porque a gente avança na discussão, porque aí, ao invés de a gente ficar discutindo e dando volta na questão do diagnóstico, né, a gente aproveita um pouco da experiência de vida e da formação para dizer assim, também a gente acha que pode ir por aqui também, ainda que outros possam questionar, mas aí a gente questiona, legal, mas qual é a outra proposta? Eu acho que a gente pode construir e adoro isso em você, nesse sentido, porque causa também uma sensibilização com a vida prática das pessoas, né? Porque às vezes a gente tem esse questionamento, às vezes, do mundo intelectual, que parece que ele está desconectado da nossa necessidade. A gente tem fome, a gente tem sede, a gente está tomando tiro. E como é que a teoria, né? Só a teoria pela teoria. E eu queria que você falasse um pouco de um dos caminhos, né, que a gente pode pensar para a questão de educação, imaginando que, como você está dizendo, esse quadro, que é o quadro real de um Estado que não tem dinheiro e que, ao mesmo tempo, se adequou a uma lei nacional de limites de gastos absurdo, mesmo quando esses gastos são necessários na questão da saúde, educação, segurança, por exemplo. Então, Lourenço, a gente que acompanha o universo político no Brasil, a gente sabe que essa relação do Estado, do poder público, de representantes da sociedade que deveriam, né, defender os interesses da sociedade, interesses republicanos, né, da sociedade, esse Estado, essas pessoas, esses representantes, eles se aliaram a grupos privados e fizeram no Brasil uma grande algazarra, né? Então, acho que é sempre bom falar isso porque parece que assim, a corrupção na Petrobras é só um problema de determinados partidos políticos e suas cúpulas. Mas é que assim, o que aqueles grupos empresariais fizeram, aquilo ali é cartel, aquilo ali é crime, entendeu? Então assim, parece que o problema da corrupção é sempre com o setor público, né? Não com o setor privado. Então assim, fazer cartel é crime e as empresas privadas nos mais diferentes setores fazem. Eu tenho certeza que a gente precisa reconfigurar essa relação público-privado, Estado e grandes empresas. É necessário. Pensar novas maneiras de interlocução que sejam republicanas, né? Agora, eu também penso o seguinte: existe um conjunto de problemas que são complexos e que a gente precisa achar as saídas. Eu não fico aqui tentando defender essa proposta como uma saída simples para um problema complexo, porque a gente já está cheio de candidato aí vendendo que se resolvem problemas complexos com atitude simples. E não é assim, né? Tem gente aí defendendo que assim, o problema da segurança pública se resolve dando uma arma na mão de cada um e aí pronto, resolve a segurança pública. Acho que não é bem por aí. Se a educação fosse assim, né? Você dá um livro na mão de cada um. Dá um livro na mão de cada um e pronto, acabou, entendeu? E não é por aí. O capitalismo tem umas coisas muito sedutoras, né? A gente estava falando de capitalismo quase agora. O que é uma coisa muito sedutora no capitalismo? Você chegar no mercado sem dinheiro, sem R$1 na carteira, velho. E se você tiver um pedaço de plástico, sacou? Você leva o que você quiser. Você não tem dinheiro, mas você tem poder de endividamento. Isso. Então, assim, aquilo ali é um gesto simples, mas que no entorno daquele gesto simples de passar um cartão e digitar uma senha ou botar um dedo, uma digital, tem um conjunto de operações complexas ali, financeiras e tal, e que assim, em geral as pessoas, né, meio que não estão muito interessadas.
Mas é uma engrenagem que está funcionando e é exatamente o funcionamento dela que permite você fazer essa mágica. Então, o capitalismo ele é um sistema financeiro que traz esse tipo de benefício, né, de você, sem dinheiro, conseguir comprar, mas ele complexificou muito as relações e parece que a gente não consegue ver saídas fora dos sistemas de monetarização, financiarização, de crédito, disso, daquilo. Parece que a gente não consegue ver saída nunca. Como se a sociedade sempre vivesse desse jeito, né? E a gente, durante muito tempo, a gente não viveu assim. Não vivemos nesse mecanismo. Então, o que eu acho que assim, no desafio de expandir matrícula, expandir estrutura, sobretudo, assumindo que a gente, mesmo que a gente consiga expandir matrícula dentro da estrutura que já está, né? Então, escolas que não têm serviço noturno, a gente conseguir expandir o serviço noturno, expandir matrícula sem mexer na estrutura. A não ser a estrutura profissional, que vai ter que ter o profissional lá, pagar os profissionais. Mas que precisa construir escola, não tem dinheiro para construir escola, você tem dívida. O Estado é credor, né? Então tem muitas empresas privadas, empreiteiras principalmente, que têm dívida com o Estado. Então, uma sugestão que eu apresentaria é propor que essas empresas paguem essas dívidas com serviço. Paga com serviço. Que é uma coisa que, assim, eu estou longe de fazer esse papelão, que eu acho que é um papelão, o sujeito querer comparar a administração, sobretudo financeira, orçamentária, de um Estado com a economia familiar. Isso o Cristóvão Buarque fez, que é um especialista em educação, no período do impeachment da Dilma. Eu achei vergonhoso ele fazer aquilo ali. Ele recebeu uma aula de algumas figuras que são especialistas nesse assunto. Sem querer simplificar o que não é simples, na minha maneira de entender, as empresas, no caso empreiteiras, poderiam colaborar com essa expansão da rede, possível, né, potencial expansão da rede, com serviço. Então, paga construindo escola. Porque você tenta desmantelar ou desmanchar tudo aquilo que o capitalismo construiu como necessário para a gente, né, e vendeu como necessário, que é isso, a lógica da financiarização, monetarização. Então, assim, a gente abre mão desse estrutura complexa financeira que o capitalismo nos ofereceu, que traz alguns benefícios, mas no caso de pagar dívida, nesse caso específico, parece que só complica. Então, o Estado chega ali e fala, olha, nós vamos renegociar essa dívida em outros termos, paga com serviço. E aí, é claro, teria que verificar o que paga os equivalentes, certo? Teria que verificar os equivalentes. E aí também eu acho que tem que verificar a legislação para ver se isso é possível. Mas eu acho que é a tentativa de solucionar, não desconsiderando, mas tentando desviar de todo o conjunto de situações, mecanismos de financiarização, etc., que embute, que parece que assim, mais ajuda para impedir que a coisa seja feita do que de fato seja feita, que é pagar. As empresas precisam pagar. Quando você diz isso, você diz... Não sei quem. Não, eu ia perguntar para ele se pode se comparar o que aconteceu com o ProUni, essa tua proposta, e se pode também a gente amadurecer para a ideia de... Porque pelo ProUni, a empresa continua fazendo o que ela já faz, porque a tua ideia é em cima de construtora principalmente, porque ela já constrói, né? Eu fico imaginando, uma ideia dessa, todo mundo pode puxar para aquele da saúde, por exemplo, puxar para determinadas linhas, né? Então, porque aí o que eu acho é que o Estado vai ter que definir as linhas prioritárias, entendeu? Aí, assim, o legislador vai ter que verificar, no primeiro momento, a possibilidade, viabilidade constitucional disso, etc. Mas isso o serviço de assessoria faz, e depois vai ter que verificar qual é as linhas principais. Mas eu não vejo muito problema, assim, de ver segurança, educação e saúde como linhas prioritárias. Porque eu vejo, por exemplo, numa hipótese do programa a UPP prosseguir, não quero nem entrar nessa polêmica, eu acho que a UPP, né, tem N situações, precisa ser totalmente reformulado e tal. Mas assim, é covardia com um policial botar o cara numa lata de sardinha daquela ali, entendeu? Não tem condições, cara. Então, assim, constrói uma situação mais digna para o cara poder trabalhar, né? Ficando nesse nível do debate aí sobre a questão de segurança, entendeu? Aí o posto de saúde também, entendeu? Porque aí você faz um equipamento que, né, a manutenção
vai ficar bem mais tranquila, né, do que ficar botando em container. Eu acho que... aliás, já tem várias denúncias de corrupção no esquema do container. Na verdade, o principal, o núcleo da proposta é evitar que todo o maquinário complexo construído pelas relações capitalistas, ele impeça de você chegar à solução que é pague a dívida que tem com o Estado. Porque parece que é assim, não, tem todo um conjunto de situações financeiras que precisam ser consideradas. Então, eu não quero pregar aqui, passar por cima da Constituição, eu acho que tem que verificar tudo que for constitucional, mas na essência, assim, se deve e o Estado precisa de certo serviço e não tem dinheiro, e tem um devedor, vai lá e fala, olha, se a sua dívida é isso, você vai pagar essa dívida assim, com serviço, e não pensando nas questões financeiras. Aí se negocia os equivalentes. Quando você está falando do ProUni, a questão que o ProUni me dá, a impressão que o ProUni me dá, é que mesmo que seja algo do tipo, né, quando aconteceu, de que a faculdade, a universidade particular ofereceu uma vaga em razão de uma negociação também com o governo federal da dívida e tal, mesmo assim tem um braço forte que alimenta o programa, que é essa coisa do crédito para o ensino superior, para o estudante. E aí assim, fica meio que uma coisa dupla, né? Porque o cara, tudo bem, consegue a vaga, mas aí pega um financiamento, que de novo uma lógica de financiamento. Eu estou tentando simplificar mais o modelo. Então, é dinheiro direto. Isso, eu estou tentando simplificar mais. Qual é a simplificação? Tem dívida, paga por serviço. Como, sei lá, cara, mal comparando e fazendo uma metáfora meio tosca aqui, porque é isso, o problema complexo se resolve com situações complexas e não com situações simples. Mas fazendo uma metáfora para poder brincar, tipo, você vai num bar, bebe umas cervejas, e percebe que não tem dinheiro nem cartão de crédito. Tu paga como, filho? Lava a louça, entendeu? Justamente. Fazendo uma imagem assim caricata do negócio. A boa saída. Lava a louça, varre o salão, lava o salão, entendeu? Mal comparando. A minha proposta é essa. Claro que tem que ver tudo isso aí. Polêmica, mas eu atualmente estou defendendo isso. Porque senão os caras não pagam, entendeu, cara? E ao mesmo tempo continuam recebendo dinheiro público, que é mais louco, né? Isso. Enquanto o cidadão fica com o nome sujo num Serasa da vida e fica proibido de gozar da vida comercial do país, né? Uma empresa pode continuar fazendo isso de forma... Aí não sei, aí teria que ver também, assim, porque às vezes uma boa ideia, não sei se essa é exatamente uma boa ideia, eu por enquanto acho ela uma boa ideia. Aí às vezes também... aproveitam ela para fazer outras coisas. Eu acho que assim, não dá para, tipo, eu tenho um conjunto de funcionários aí para a escola, expandir a escola, preciso de funcionário, vou emprestar meu funcionário, entendeu? Aí eu acho que isso seria zoar muito a ideia. Bagunça muito o coreto. Mas não sei, no caso a escola vai precisar de refeição. Então tem empresas do ramo que... Então você vai lá e tenta resolver as dívidas, entendeu? Enquanto isso... você está atendendo aquilo que, para mim, é o mais importante. Tem uma demanda por ensino médio e se o Estado não se organizar e não se tomar a responsabilidade por melhorar o quadro, cara, a gente não vai ter a capacidade de absorver essa galera está fora da escola. Entendeu? Brigando por sei lá o que aí na vida. Então, galera, esse foi Sinésio Silva. A gente bateu um papo aqui longo, mas que não se esgota, né? Por que me pareça também a complexidade do assunto. Mas eu acho que abre várias chaves, vários caminhos para a gente começar a repensar a questão da educação no estado do Rio de Janeiro. A gente fica por aqui, a gente vai estar colocando vários outros vídeos com temas diferenciados. A gente deve voltar para falar da questão da educação, porque, como eu falei, a gente pegou aqui alguns pontos, mas tem outros pontos que precisam ser aprofundados, de repente com outros colegas também que, de repente,
determinada função estratégica que pode contribuir também com o debate. Eu acho que colegas do Estado que podem falar mais sobre a questão do carro mesmo. Isso. Não, e deu agora o Estado da gente, de repente, pegar um colega que trabalha na Baixada pelo Estado, que tem uma outra dinâmica, né? Então é isso, galera. Muito obrigado. Um abraço. E continue acompanhando. A gente vai estar, né, na página do Facebook, ou seja, lá no nosso YouTube ou no próprio site. Esses vídeos vão estar alocados lá e vocês vão poder ter acesso a qualquer momento. Um abraço. Valeu.